A matemática da história humana simplesmente não fecha, e existe um pedaço de papel guardado em um museu na Turquia que é a prova física dessa inconsistência. Quando olhamos para a linha do tempo aceita pela ciência convencional, aprendemos que a civilização humana é um fenômeno recente, uma faísca nos últimos segundos do relógio geológico da Terra. Mas preste muita atenção nestes dois fatos que colidem frontalmente. Fato número 1. Segundo a geologia moderna e os estudos de núcleos de gelo, a Antártica está coberta por uma camada de gelo de quilômetros de espessura há pelo menos 15 milhões de anos. Fato número 2. O Homo sapiens, a nossa espécie, só caminha sobre a Terra há cerca de 300 mil anos. E a nossa história civilizada, com escrita e navegação, tem pouco mais de 6 mil anos. Isso significa que, logicamente e cronologicamente, nenhum ser humano jamais deveria ter visto o solo real da Antártica. Ninguém deveria saber onde estão suas montanhas, onde corriam seus rios, ou qual o verdadeiro contorno do seu litoral rochoso. Para a história oficial, a Antártica sempre foi, desde o surgimento do homem, um bloco branco e inacessível no final do mundo. Mas se isso é uma verdade absoluta, como podemos explicar a existência do mapa de Piri Reis? Tudo começa em 9 de novembro de 1929. O mundo estava prestes a mergulhar na Grande Depressão. Mas, em Istambul, na Turquia, algo muito mais antigo estava sendo trazido à luz. Enquanto historiadores e pesquisadores catalogavam itens no antigo e imponente Palácio Topkapı, que serviu como residência para os sultões otomanos por séculos, eles encontraram um fragmento de pele de gazela enrolado em uma prateleira empoeirada e esquecido pelo tempo. Ao desenrolarem aquele pergaminho, perceberam que se tratava de um mapa mundi, datado do ano islâmico de 919, o que corresponde a 1513 no nosso calendário. O autor assinava como Piri Reis, um renomado almirante da Marinha Turca, um homem de ciência, guerra e navegação. À primeira vista, para os olhos destreinados, parecia apenas mais um mapa de navegação da época das grandes descobertas. Talvez com algumas distorções comuns para o século XVI. Ele mostrava a costa ocidental da África, a costa leste da América do Sul e o Oceano Atlântico. Mas quando os especialistas começaram a analisar os detalhes geográficos com a precisão cartográfica moderna, o que eles viram fez o sangue gelar. Se você seguir a desenho da costa brasileira para o sul, passando pela Argentina e chegando à Terra do Fogo, o mapa não termina, ele continua. A linha costeira faz uma curva para o leste e desenha, com detalhes impressionantes, uma massa de terra contínua que se conecta ao sul da América. O mapa mostra montanhas, estuários de rios, ilhas costeiras e baías profundas. O grande problema, a anomalia que não deveria existir, é que aquela massa de terra é a costa da Antártica, especificamente a região conhecida hoje como Terra da Rainha Maud. No entanto, a Antártica só seria oficialmente descoberta pela humanidade mais de 300 anos depois da confecção daquele mapa, no ano de 1820. E mesmo quando foi descoberta, ela já era exatamente como a conhecemos hoje, um deserto de gelo inabitável. Mas o mistério não é apenas o fato de o almirante turco ter adivinhado que havia um continente lá embaixo. Coincidências podem acontecer, embora sejam raras na cartografia de precisão. O verdadeiro mistério, aquele que perturba o sono. Você consegue perceber o peso colossal dessa admissão? A Força Aérea dos Estados Unidos, utilizando a tecnologia mais avançada disponível na época, admitiu oficialmente que um mapa desenhado em 1513, baseado em fontes da antiguidade, não mostra o gelo que vemos hoje. Ele mostra o que está escondido embaixo do gelo. As fontes de Piri Reis viram as montanhas, viram os estuários dos rios e viram até a Fêmea, onde hoje só existe uma capa branca mortal e intransponível. Isso nos leva a um beco sem saída lógico. A expedição mencionada pelo coronel, que usou sonares sísmicos para ver através do gelo, só aconteceu em 1949. Como então alguém desenhou isso milhares de anos antes? E não para por aí. O mapa de Piri Reis não é o único. Existe outro documento, o Mapa de Oronteus Finais, de 1531, que mostra a Antártida inteira com ainda mais detalhes. Nesse outro mapa,
é possível ver cadeias de montanhas e rios correndo para o mar, exatamente nos locais onde hoje existem geleiras maciças, como a geleira Beardmore. A ciência moderna confirma que, sob essas geleiras, existem vales de rios antigos, leitos secos escavados na rocha, que só poderiam ter sido formados por água líquida corrente, água que não corre lá há milhões de anos. Aqui voltamos ao problema inicial, a matemática quebrada da nossa história. Se a geologia afirma categoricamente que o gelo está lá há milhões de anos, quem desenhou aqueles mapas? Quem estava lá para ver os rios fluindo na terra da Anhamaldi? Existem apenas duas opções para resolver essa equação e ambas desafiam tudo o que aprendemos na escola. A primeira opção é que a geologia pode estar parcialmente errada sobre a cronologia do congelamento. Talvez a Antártida não esteja congelada há tanto tempo assim, de forma ininterrupta. Talvez, num passado geológico recente, em torno de 10 ou 12 mil anos atrás, o clima da Terra fosse radicalmente diferente, permitindo que uma parte do continente estivesse livre de gelo, habitável e navegável. Isso coincidiria com o final abrupto da última era do gelo, um período de cataclismas climáticos violentos. A segunda opção, e talvez a mais provável, é que a história humana está fundamentalmente incompleta. Para que esse mapa exista, é mandatório, é necessário que em algum momento da pré-história profunda tenha existido uma civilização marítima global. Não estamos falando de alienígenas ou magia, mas de uma cultura humana avançada e esquecida. Uma cultura que dominava a matemática, a astronomia e a navegação. Uma cultura capaz de calcular longitude, uma tecnologia complexa que a nossa civilização moderna só conseguiu redescobrir e dominar no final do século XVIII com a invenção do cronômetro marítimo. Os mapas sugerem que esses antigos reis dos mares navegaram pelo globo quando o mundo era diferente. Eles viram a Antártida verde. Imagine o cenário por um momento. Feche os olhos e visualize não os pinguins e o deserto branco, mas florestas de coníferas, vales profundos, rios caudalosos desaguando no Oceano Sul e portos naturais livres de gelo. As fontes perdidas que Piri Reis copiou sugerem que alguém viu esse mundo com os seus próprios olhos e o registrou. E depois, por algum motivo, essa janela se fechou violentamente. O clima mudou, talvez devido a um deslocamento da crosta terrestre, como sugeriu Hapgood, ou pelo impacto de um cometa que iniciou o resfriamento global. O frio avançou, implacável, o gelo cobriu tudo, soterrando florestas e possivelmente qualquer vestígio arqueológico que pudesse provar a presença humana. Essa civilização anterior desapareceu, varrida por dilúvios e catástrofes, deixando para trás apenas fragmentos de conhecimento, mapas e lendas que seriam guardados em lugares como a Biblioteca de Alexandria, para serem copiados milênios depois por monges, cartógrafos e finalmente por um almirante turco. Hoje, satélites modernos e radares de penetração no solo confirmam o que o pergaminho de 1513 já mostrava silenciosamente. As montanhas estão lá, exatamente onde o desenho dizia que estariam, soterradas sob toneladas de água congelada. O mapa de Piri Reis permanece como um lembrete inconfortável e irrefutável de que somos uma espécie com amnésia. Nós olhamos para a Antártida e vemos um ambiente hostil e estéril, mas os antigos viam uma costa, um destino, talvez um lar. Isso levanta a questão final, aquela que nos dá arrepios. O que mais está escondido lá embaixo? Se eles mapearam o litoral com tanta precisão, será que exploraram o interior? Será que construíram algo nos vales que agora estão esmagados sob 3 quilômetros de gelo? Talvez a camada polar não esteja apenas preservando a geografia de um mundo perdido. Talvez esteja preservando os restos da nossa própria história esquecida, congelada no tempo, esperando o dia em que o gelo derreter para revelar que não fomos os primeiros. Por enquanto, o continente permanece em silêncio absoluto. Frio, branco, mortal e proibido, guardando seu segredo sob a proteção rígida de tratados internacionais, zonas de exclusão militar e quilômetros de gelo eterno.
A ciência oficial ignora as implicações do mapa, porque aceitá-las exigiria reescrever todos os livros de história. Mas os mapas não mentem. Eles são testemunhas de papel de um tempo que supostamente nunca existiu. Se você continuar desenvendando os mistérios que a história oficial tenta esconder ou ignorar, a sua jornada está apenas começando.